Anticorpos monoclonais surgem como alternativa na luta contra a Covid-19. Descoberto esqueleto de mulher inca de aproximadamente 600 anos. Com a pandemia e o isolamento social, cresceu o número de registros de brigas entre vizinhos. Apaixonada por animais, mulher cria mais de 500 gatos e 12 cachorros. Durante a pandemia, planos de saúde congelaram as mensalidades. E mais, laboratório afirma, vacina AstraZeneca precisa de mais estudos para provar que é eficiente contra a Covid-19. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje é sexta-feira, feriado em Criciúma, 4 de dezembro de 2020. A você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma, boa tarde. Os anticorpos monoclonais surgem como mais uma alternativa para o tratamento da Covid-19. O trabalho de pesquisa está sendo realizado pelo Instituto Butantan, em São Paulo, e quem vai dar mais detalhes é a coordenadora desse projeto, doutora Ana Maria Moro, que concedeu entrevista exclusiva à nossa equipe de reportagem. Doutora, os anticorpos surgem como uma possibilidade de tratamento também para a Covid-19. Eu queria que a senhora explicasse como funciona esse tratamento à base de anticorpos. Bom, os anticorpos, eles são proteínas que eles reconhecem um alvo, um antígeno, de uma forma específica. Uma ligação de um anticorpo com o vírus, no caso, né, vamos falar já do vírus, seria uma ligação do tipo chave e fechadura, é como um segredo da chave, é muito específica. E então a gente já sabe que o coronavírus, todo mundo já conhece que ele tem aquelas espículas, né, que formam a coroa, né, que dá o seu nome de corona, e essas espículas são elas representam os domínios que se ligam àquela enzima para o vírus entrar na célula e poder infectar a célula. Para o vírus poder infectar a célula, ele precisa de uma porta de entrada, né? E a porta de entrada do coronavírus na célula é uma enzima chamada ECA2. Então, é assim que o vírus entra na célula. Um anticorpo, para o tratamento de Covid, um anticorpo ideal seria aquele que ele vai bloquear essa ligação, ele vai impedir que o vírus se ligue na porta de entrada da célula. E o vírus, se ele não entrar numa célula, ele não se reproduz, ou ele não replica. Um vírus, ele não é uma entidade biológica que tem vida própria, ele precisa estar dentro da célula. Então, o que a gente quer impedir com os anticorpos é que o vírus entre dentro da célula. Dessa forma, ele não é capaz de se replicar e a infecção então não tem como prosseguir. Agora a senhora definiu em linhas gerais o funcionamento, a atuação dos anticorpos. Agora o trabalho de vocês conseguiu ir mais além, mais a fundo e trabalhar em cima de características específicas desses anticorpos para torná-los mais eficientes no combate ao vírus, né? Queria que a senhora comentasse como o que está sendo feito nesse trabalho específico do Instituto Butantan. O plasma dos convalescentes é uma mistura de anticorpos, todos os anticorpos que estão circulando no sangue da pessoa. Então, ele tem os anticorpos anti-Covid, mas também tem uma mistura de vários outros anticorpos. Mas o plasma é o que a gente tem pronto hoje para usar, é o que dá para usar nos pacientes agora, é o plasma. No nosso trabalho, é um trabalho mais específico porque são anticorpos monoclonais. Anticorpos monoclonais significa que nós vamos gerar no laboratório, entre toda essa população dos anticorpos, nós vamos identificar os genes e produzir um tipo único de anticorpo.
Então, essa preparação, ela vai ser uma preparação que vai conter 100% daquele agente que vai impedir a entrada do vírus. Quer dizer, a eficiência é muito maior. Só que esse é um trabalho que ainda está em desenvolvimento, ele não está pronto, porque é um trabalho complexo, longo. Para falar em poucas palavras, né, a gente também depende do sangue das pessoas, dos convalescentes. Então, nós temos doadores que já se prontificaram, estamos coletando ainda sangue de outros doadores que queiram colaborar, e nós separamos, então, as células desse sangue, e dessas células nós procuramos isolar um tipo de célula que se chama linfócito B. O linfócito B é a célula no nosso sangue que produz anticorpo. A função do linfócito B na vida é fazer anticorpo. E a gente tem uma população enorme desses linfócitos B circulantes no sangue. Então, através de métodos, né, que a gente procura usar iscas para pescar, a gente chama de iscas, né, que tem marcas de fluorescentes, para pescar os linfócitos B que estão produzindo os anticorpos que reconhecem o vírus. E, né, dessa forma, nós podemos identificar esses linfócitos B e, a partir do DNA dele, isolar o DNA que é capaz de sintetizar o anticorpo. Como eu disse, né, há uma ansiedade por resultados, por soluções, por medicamentos. Em que estágio está esse trabalho? Como a senhora classificaria o estágio atual? Nem todas as pessoas que se curaram de Covid possuem anticorpos neutralizantes. Então, primeiro a gente faz um teste para saber se essa pessoa produz anticorpos neutralizantes, e nós estamos nessa fase de marcação das células para fazer essa separação dos linfócitos que produzem, então, os anticorpos que reconhecem o vírus. Mas são várias etapas, é um processo longo no laboratório. Nas pesquisas que eu fiz em relação ao assunto, muitos textos salientam a complexidade, inclusive dos laboratórios, a necessidade de uma estrutura complexa para desenvolver esse trabalho. E mesmo assim, mesmo considerando essas dificuldades, alguns especialistas preveem que esse tratamento seja finalizado, esteja disponível antes que a vacina. A senhora compartilha dessa projeção? Uma vacina, mesmo ela passando pelas fases de ensaio clínico, ela tem que provar que ela não causa efeitos adversos e que ela vai proteger realmente contra uma infecção. Então, isso também leva um tempo. Então, por isso, os processos regulatórios para aprovar uma vacina são um pouco mais demorados. No caso dos anticorpos, dá para ver o efeito deles de forma mais imediata, porque é um tratamento. À medida que se trata os pacientes, a gente sabe, funcionou, não funcionou. E esse é o resultado. Então, esse é o que propicia que eles possam ser aprovados de uma forma mais rápida do que as vacinas. Durante os trabalhos de instalação de uma conduta de gás em uma rua em Lima, capital do Peru, uma equipe de operários encontrou um esqueleto de uma mulher de aproximadamente 20 anos que viveu há cerca de 600 anos atrás, durante o Império Inca. Confira. Esse esqueleto foi encontrado por trabalhadores de uma obra de instalação de canos de gás em uma rua de Lima. Os restos mortais são de uma mulher que foi chamada de Wayar pelos arqueólogos. Ela tinha cerca de 20 anos, 1,48 m e aparentemente morreu de causas naturais. Embora a descoberta do esqueleto tenha ocorrido em 2018, só foi anunciada esta semana depois da conclusão dos estudos arqueológicos, que incluem a reconstrução digital do rosto e que tinham sido adiados por causa da pandemia. Ela era uma fiandeira, como milhares de humildes trabalhadoras peruanas ainda o são. E conhecer mais deste personagem. Essa pessoa foi uma artesã, talvez não de formação elitista, que se dedicava ao trabalho de tecelagem, técnica que se conserva até hoje. Noble que é o tecido del telar de cintura.
técnicas que hasta hoy se preservan. O crânio da mulher possui uma deformação, algo típico de certos povos do antigo Peru, que colocavam tábuas, panos e cordas na cabeça das crianças como marca identitária. A seguir, apaixonada por animais, mulher cria mais de 500 gatos e 12 cachorros. Com a pandemia e o isolamento social, as pessoas tiveram que passar mais tempo em casa. E isso causou um efeito colateral indesejável. As brigas entre vizinhos dispararam. Só em São Paulo, para se ter ideia, as reclamações por causa de barulho dobraram. Para falar sobre este tema, nossa equipe conversou com o advogado e especialista em direito imobiliário, Rodrigo Carpati. Acompanhe. Durante essa pandemia foi percebido, né, o aumento no número de reclamações, ou seja, briga de vizinhos. Queria que você comentasse um pouco sobre isso e até quantificasse esse aumento. Então, Kleber, nós tivemos aí um aumento significativo de brigas entre vizinhos, tivemos um aumento grande também de casos que foram judicializados e também casos que foram parar na delegacia de polícia. As pessoas nesse momento estão muito mais intolerantes, ou estão em home office, as crianças estão fazendo aula EAD dentro de casa, então existem aí conflitos internos nas residências, existem as questões inerentes enquanto um está dentro de casa, o outro quer terminar uma reforma, as pessoas perderam os empregos, e a gente está vivendo aí um momento complicado do mundo e isso infelizmente reflete a vida dentro de sociedade, dentro dos nossos condomínios. Pela sua experiência, pelo que você tem acompanhado, quais as ocorrências, as reclamações mais comuns? Então, o principal tem sido o barulho. Então a gente tem aí as pessoas antes saíam de casa, iam para os seus escritórios, grande parte dos escritórios estão em home office, as crianças iam cedo para os colégios, então nesse momento a vida ela gira em torno da residência, então as pessoas estão trabalhando dentro de casa, elas estão estudando dentro de casa, estão convivendo e passam a ficar muito mais intolerantes para o barulho, porque uma reforma durante o dia, a pessoa chega à noite ou depois do horário comercial, ela nem sabe muitas vezes que aquela unidade está sendo reformada, mas nesse momento atual ela sabe. Então, o problema com barulho com certeza é o principal ganhador de queixas nesse momento. Logicamente que temos outros tipos de conflitos, aqueles condôminos antissociais que dão problemas, os condomínios estão aí muito piores, temos problemas de violência doméstica nos condomínios, problema de inadimplência, a inadimplência tem crescido muito nos condomínios, isso também gera muito conflito, porque aquele morador que está pagando em dia desce e olha feio para aquele que não está pagando. Como você ressaltou bem, algumas dessas divergências acabam na esfera judicial. Ou seja, significa que elas não conseguiram ser resolvidas ali no âmbito do próprio condomínio da moradia. Pelo que você tem percebido, as administrações desses condomínios têm resolvido a maior parte dos problemas? Como você avalia o preparo delas mediante essa situação? Kleber, eu tenho conversado com os gestores e comparado a situação. É muito fácil você ser um gestor num momento tranquilo, é muito fácil você ser um administrador num momento tranquilo. Então, eu costumo usar o exemplo de é fácil você dirigir uma BMW numa pista na Alemanha. Difícil é você dirigir um Fusquinha subindo a serra numa chuva intensa. Então, os limites estão sendo testados, os gestores estão aí
em situações extremas, e isso tem feito com que fique muito claro quem tem profissionalismo e quem não tem. E mesmo aquele que tem profissionalismo também está sendo testado, e nem todas as situações são resolvíveis, porque aquele que está ali demandando, por exemplo, eu tenho um caso onde o morador ele não quer que as pessoas desçam nas áreas comuns, só que não tem lei que proíbe as áreas comuns. Então ele já avisou que ele vai ingressar com uma ação. Então o direito de ação, ele qualquer um pode ingressar em juízo. Então, às vezes a gente não consegue explicar para aquela pessoa. As pessoas têm os interesses pessoais, ou por mais que elas entendam, elas buscam resolver os problemas pessoais. O individualismo também é muito grande dentro do condomínio. A pessoa que quer fazer obra. Aquele que quer trabalhar. E um não consegue entender a necessidade do outro. E então o gestor, nesse momento, acaba ficando frustrado para resolver determinados problemas. E no meio dessa divergência tão grande de interesses, o que vocês têm recomendado? Primeiro, para as pessoas que se sentem ofendidas, que querem fazer uma reclamação, e segundo, para aquelas, em linhas gerais, né, porque cada caso é um caso, que são alvos de alguma reclamação, de alguma denúncia, o que vocês têm recomendado para ambas as partes? Muito bom senso. É importante ter bom senso nesse momento. Somente com bom senso a gente consegue resolver as situações, e sabendo que nós estamos aí num momento extremo. É importante que as pessoas percebam, os nervos estão à flor da pele, as pessoas estão muito tensas com essa situação, algumas de forma consciente, outras nem percebem o quão estressadas elas estão, e o gestor ele precisa resolver o maior número de problemas que estão dentro da possibilidade dele. Ele precisa também tentar incutir de forma preventiva a necessidade das pessoas conviverem de forma harmônica, deixar muito claras as normas daquele condomínio, para que quanto mais claro tiver a situação, é mais fácil para aquelas pessoas que querem resolver e que têm bom senso ajustarem as situações. Para aquele que quer brigar, para aquele que é beligerante, dificilmente vai ser resolvido mesmo com muito bom senso e com a ação do síndico e da gestão. E entre tantas histórias, tem alguma que te chamou a atenção em particular, que você acha legal para a gente relatar e até para servir como experiência para outras pessoas? Elas são tragicômicas, né? Elas seriam engraçadas se não fossem trágicas. Por exemplo, nós temos relatos em condomínios de pessoas que saíram nuas, assim, surtaram, de um morador que saiu nu nas áreas comuns. Tivemos um caso de abuso de bebida alcoólica e a pessoa acabou acordando no apartamento vizinho, e o vizinho foi surpreendido quando abriu e aquela moça estava dormindo alcoolizada na sala dele. Então são situações que não ocorreriam. Até o próprio caso semana passada do morador que jogou gás-pimenta numa obra, que ele não aguentava mais o barulho, intoxicou 3 funcionários. Tivemos a situação daquela personal trainer que foi, infelizmente, brutalmente assassinada por um pai de família de 4 filhos, sem histórico. Então, são situações, é como se as pessoas acabassem pirando e tivessem momentos de insanidade, o que é muito triste. São casos assim interessantes, mas nós vivemos aí um momento muito complicado, e qualquer situação simples, se não for resolvida, se não tiver aí muito bom senso, pode se tornar um caso de polícia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nesse momento de pandemia que a gente está vivendo. E para finalizar, apesar de toda essa situação que você descreveu muito bem, desses relatos que você fez, fica uma lição positiva? Fica algo que vai ser melhorado depois que tudo isso passar? A relação não vai ser mais a mesma? Como você projeta um futuro nessas relações entre vizinhos, entre condomínios, depois desse momento? Eu acho que realmente mudou a relação condominial. A gente nunca vai ter mais o que a gente tinha antes, não só no âmbito condominial, em qualquer situação, mas para o condomínio nós tivemos as assembleias virtuais, nós tivemos aí uma necessidade de economia,
Muitos condomínios também tivemos situações positivas, se solidarizaram com problemas de vizinhos e se tornaram comunidades unidas. O perfil de moradia, eu acho que ele vai mudar a partir de agora, porque as pessoas perceberam que a residência da gente pode ser o escritório, pode ser o local de encontro com os familiares, as crianças podem trabalhar, então a gente vai buscar aí apartamentos que acomodem, a própria arquitetura vai ser modificada e os prédios vão ser voltados, na minha opinião, para trabalharem de forma completa, para que a pessoa possa morar, que ela possa trabalhar, que ela possa realizar lazer. Isso vai fazer daqui para frente com que os condomínios precisem cada vez mais se profissionalizar e estarem aptos para servir em todos os aspectos do condomínio e vão ter que alterar com certeza as regras de convivência. Apesar das reclamações dos vizinhos e das despesas crescentes, Marianne Al-Baluch, de Oman, Muscat, acumulou 500 gatos e 12 cães, descrevendo seus animais de estimação como elevadores de humor e melhores companheiros do que seus semelhantes. Confira. Marianne Al-Baluch se dedica a cuidar de seus animais. A funcionária pública aposentada de 51 anos vive em Mascate, capital de Oman, com seus 12 cachorros e 480 gatos. A paixão que gera reclamações dos vizinhos começou quase que por acaso. Minha história com os gatos começou com o primeiro que meu filho me trouxe. Era um filhote e ele me deu basicamente para alimentá-lo. Fiquei com o gato, cuidei dele desde muito pequeno e daí começou esse mundo de resgatar gatos. O gatil de Marianne se formou nos últimos 10 anos, com muitos dos felinos resgatados de condições difíceis. 17 deles são cegos. O trabalho custa caro, a protetora gasta mais de $7.000 por mês com as pequenas criaturas. Luto para conseguir os alimentos e remédios. A Sociedade do Golfo me conhece desde 2014 no Instagram. Eles conheceram meu trabalho e consegui um grande número de seguidores. Cada um está doando uma pequena quantia, o que contribui para a alimentação e tratamento deles. Sem esta ajuda, eu não teria sido capaz de continuar até hoje. Oman tem registrado um aumento no número de animais perdidos e abandonados nos últimos anos. Apesar das multas de $25 por abandonar um animal de estimação, ativistas defendem um programa de esterilização de animais de rua para diminuir essa população. Marianne diz que cuida dos gatos, mas na verdade foram eles que a resgataram de uma depressão. A seguir, laboratório afirma: vacina AstraZeneca precisa de mais estudos para provar que é eficiente contra a Covid-19. Durante a pandemia, os planos de saúde congelaram as mensalidades e os reajustes ficaram para 2021. Este fato tem preocupado alguns consumidores. O temor é que essa conta chegue de uma só vez e seja alta. Para falar sobre este assunto, a nossa equipe conversou com a advogada Daniela Bittetti. Ela é especialista em direito à saúde. Vamos conferir. Essa pandemia, muitos especialistas têm questionado muito a atuação dos planos de saúde, principalmente no que dizem os contratos, até onde vai o limite da atuação dos planos de saúde e até onde vai também
dos direitos do consumidor. Então, em linhas gerais, eu queria que você explicasse mais ou menos, situasse as pessoas. Quais são os deveres e as obrigações dos planos de saúde nesse momento? Kleber, independentemente de uma pandemia ou não, os planos de saúde eles têm que sempre observar o contrato que as partes assinaram, né? Então, o que as pessoas devem ficar atentas? Sempre que você precisar de um tratamento, precisar de uma cirurgia, um medicamento, etc., os planos eles não podem negar, né, esse fornecimento, a não ser que esteja escrito de forma bem clara no contrato que eles assinaram. Então, independente se tem a pandemia ou não, é isso que as pessoas têm que sempre se atentar. Não é porque estamos atravessando uma pandemia que os planos de saúde podem negar um tratamento, ainda mais por essa justificativa. É claro que no começo da pandemia tudo estava mais conturbado, então os planos acabavam atrasando um pouco mais, às vezes, alguma resposta, mas agora a gente percebendo que, né, o país começou a voltar a funcionar teoricamente um pouco mais na normalidade, os planos de saúde devem sim continuar cobrindo os tratamentos, medicamentos, e não podem negar esses tratamentos com base na pandemia. Agora, com relação especificamente aos tratamentos da Covid-19 e eventuais, exames, eles têm que cobrir, né, os exames e, recentemente, eles estão sendo obrigados a cobrir, inclusive, os exames de sangue, né, para saber se você já teve ou não a Covid-19. É claro que eles não precisam cobrir, por exemplo, se uma empresa, ao retornar ao trabalho, chamar os trabalhadores para voltar ao trabalho, eles não são obrigados a fazer essa cobertura de forma investigativa, né? Então, simplesmente, a pessoa vai lá e faz para saber se teve ou não. Um dos requisitos é que a pessoa tenha algum sintoma e tem que ser feito a partir do 8º dia, se ela passou a ter um sintoma, né? Então, a partir do 8º dia do sintoma, o plano é obrigado a fazer essa cobertura do exame de sangue. Já o outro exame, do cotonete, eles, desde o início, eles já estavam sendo obrigados a cobrir os exames, bastando ter, logicamente, um pedido médico. Agora, com relação à parte financeira, houve um acordo para um congelamento, não haver reajuste nesse momento, mas eu tenho lido o parecer de muitos especialistas avaliando que isso parece bom no momento, mas que vai se refletir em prejuízo num futuro médio e até curto. Eu queria a sua avaliação em relação a esse panorama financeiro, essa relação financeira de pagamento entre o consumidor e os planos. Kleber, foi feita, né, agora essa obrigatoriedade que os planos eles não podem fazer esse aumento, independente do plano, né, se ele é individual, coletivo ou empresarial, desde agora de setembro até dezembro, né, então não tanto o reajuste por faixa etária quanto os reajustes anuais. Tanto é que não se saiu, pelo menos os individuais e os familiares, não saiu nem o reajuste, né? Nem o percentual do reajuste. O que acontece é que assim, né? A gente, no primeiro momento, vê aquela vantagem, porque como o país ficou parado, né? O mundo ficou parado nesse período, estamos voltando agora, tem-se a vantagem de que você não vai ter nenhum aumento agora até o final do ano. Porém, eles podem, a partir de janeiro, aplicar o novo reajuste, né? Enfim, eles vão chegar no percentual e aplicar novamente. O que a gente espera é que eles tenham o bom senso de aplicar um reajuste ideal, né? Aquele reajuste que as pessoas vão conseguir pagar, e o que a gente espera é que eles diluam esse reajuste ao longo do ano, né? Porque mesmo que esse ano não vai ter um aumento, o ano que vem vai ser uma consequência desse ano, né? As pessoas estão voltando agora, o ano que vem ainda vai ser um ano difícil para todo mundo, e com certeza um aumento
seja no início do ano ou seja em junho, julho, que é o que ocorre geralmente, né, os aumentos anuais, vai ter o impacto desse ano, né? Então, vamos esperar o que vai acontecer, vamos ver o que vai acontecer a partir do ano que vem, mas o que todo mundo espera é que realmente venha um reajuste num percentual que dê para todo mundo arcar, né? Porque senão todo mundo vai acabar cancelando os planos de saúde, né? Trocando os planos de saúde e que seja diluído isso ao longo das mensalidades, né? Então, um alerta que você faz nesse momento é a preocupação em relação ao próximo ano, quando virar o reajuste, inevitavelmente, é que esse impacto venha em um golpe só. Essa é a preocupação hoje. Com certeza. Geralmente os planos aumentam, vem aquele percentual no meio do ano, né? Isso fala dos planos individuais e familiares. E os demais planos, eles sempre vêm o aumento no aniversário do plano, né? E os planos coletivos e os planos empresariais, geralmente o valor é sempre um pouco maior, porque ali tem outros critérios que são avaliados e os percentuais, no geral, eles são já maiores do que os planos individuais. Então, o que os planos de saúde, eles não podem simplesmente, vou aumentar o ano que vem e tudo bem, pensando também nos beneficiários que estão passando por dificuldades, né? Assim, todo mundo está passando. Então, eles vão ter que avaliar, né? Acredito eu que a ANS, ela vá fazer esse controle, esperamos também, né, Kleber, que seja um reajuste condizente com a realidade da população atual, né? Pois é, o momento ainda é de expectativa, como você falou. Então, agora, qual é a orientação que você dá para os consumidores, principalmente os que se sentirem prejudicados ou até aqueles que eventualmente não puderem arcar com reajuste muito acima dos rendimentos? Como especialista da área, qual é a orientação? O que eu tenho orientado os meus clientes e eu oriento a todo mundo que está nos escutando é que, assim, vejam o boleto, assim que o boleto chegar na residência, fiquem atentos, verifiquem se veio um reajuste. Caso tenha vindo o reajuste, a primeira coisa, entre em contato com o seu plano de saúde, informem a eles que veio o boleto com o reajuste e peçam um novo boleto com o valor anterior, né, da mensalidade anterior. Caso eles falem que não vai mandar, que tem que pagar daquela forma, né, porque a gente sabe que tudo vem determinado, mas nem sempre acaba sendo obedecido, nem sempre acontece. Então, façam uma reclamação na ANS, uma reclamação dentro do site da ANS. É sempre importante pegar o número do protocolo da ligação feita para o plano de saúde para ser informado na ANS, que eles geralmente pedem, e é mais uma prova de que você tentou, primeiramente, diretamente com o plano de saúde. E caso, mesmo assim, não tenha resposta, você faz uma reclamação no PROCON ou nos outros órgãos de proteção ao consumidor. O que eu tenho visto, Kleber, ultimamente, os meus clientes têm nos passado, que os próprios planos de saúde, eles já enviam uma carta informando que não vão aumentar, né, a mensalidade, e que caso a pessoa receba a mensalidade com reajuste, a pessoa tem a opção de efetuar o pagamento daquele boleto com o reajuste e no próximo mês eles vão fazer uma compensação do valor pago a mais. E aí fica a opção do consumidor, né? Porque a gente sabe que a pessoa muitas vezes não tem condição de efetuar o pagamento no valor, ainda mais com reajuste. Então, isso é uma opção do consumidor, não é uma obrigação, porque a obrigação é do plano de saúde em não enviar o boleto com valor com reajuste. E buscar orientação profissional e jurídica também é fundamental, né, doutora? Principalmente nesse momento é que esse serviço prestado pelos planos de saúde se faz muito mais necessário. Com certeza. Um outro alerta, não façam nada de supetão e desespero, a gente sabe que é uma situação delicada, né? Mas não façam nada sem uma orientação. Então, antes de qualquer coisa, porque muitas vezes a pessoa fica tão desesperada que cancela o plano de saúde e perde toda aquela carência que você já cumpriu ao longo de anos e anos do plano, e perde porque ficou desesperada pensando que não vai conseguir pagar o plano e simplesmente cancela. E quando ela tem outras possibilidades de, por exemplo, fazer uma portabilidade e sem cumprimento de carência.
Então, a nossa orientação é sempre procurar um especialista na área para você saber o que é melhor para fazer nesse momento. Legal, doutor. Então, fica essa dica para a gente finalizar, né? O plano tem que ser bom tanto para a saúde física quanto para a saúde financeira. Com certeza, Kleber. E procurem sempre um especialista antes de tomar qualquer atitude. O diretor executivo do laboratório britânico AstraZeneca, Pascal Soriot, afirmou que é necessário fazer mais estudos sobre sua vacina contra a Covid-19 em função dos questionamentos sobre a proteção que ela pode oferecer contra o coronavírus. Confira. A corrida por uma vacina contra a Covid-19 tem dado resultados impressionantes, mas ainda é fonte de precaução. Foi o que afirmou nesta quinta-feira o diretor executivo do laboratório britânico AstraZeneca. De acordo com Pascal Soriot, agora que se chegou ao que parece ser uma maior eficácia, é necessária uma validação e, por isso, um estudo adicional. O laboratório britânico e a Universidade de Oxford, que participa do projeto, lembram que ainda existem questionamentos sobre a proteção que a vacina pode oferecer contra o coronavírus. Segundo os resultados anunciados esta semana dos ensaios clínicos realizados no Reino Unido e no Brasil, a vacina apresenta uma eficácia média de 70%. Mas os resultados procedem de 2 grupos distintos. Um grupo menor, o qual recebeu primeiro meia dose e um mês depois uma dose completa, apresentou uma eficácia de 90%. Um segundo grupo maior, que recebeu 2 doses da vacina com um mês de diferença, mostrou uma eficácia de 62%. A Universidade de Oxford disse que a diferença poderia ser explicada porque a administração da primeira dose menor prepararia o sistema imunológico de um modo diferente. Os cientistas reconheceram que a quantidade menor administrada inicialmente ao primeiro grupo partiu de um erro na dose que os pesquisadores decidiram manter depois. Além de ser muito menor, este grupo tinha um limite máximo de idade de 55 anos. Por isso, para confirmar os resultados, provavelmente vai ser realizado um outro estudo internacional. E o Informe Região desta sexta-feira, feriado em Criciúma, fica por aqui. Voltarei amanhã no finalzinho da manhã com mais uma edição do Boletim Primavera, se Deus assim permitir. Boa noite.